Seja muito bem-vindo a este momento de oração. É uma alegria ter você aqui, unido nesta corrente de fé, confiando na poderosa intercessão dos santos arcanjos do Senhor. Você não está aqui por acaso. O céu preparou este momento para você, e há uma razão especial para que você tenha chegado até aqui agora. Existem batalhas acontecendo na sua vida. Há necessidades que clamam por resposta. Há pessoas queridas que precisam de proteção e amparo. Por isso nos reunimos agora, para elevar nossa voz com confiança diante dos príncipes celestiais, certos de que Deus ouve cada palavra pronunciada com fé. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, ministros do Altíssimo, príncipes do céu, escutem esta oração que sobe com sinceridade. Voltem seus olhos para cada pessoa que agora se une nesta corrente, para cada família representada aqui, para cada coração que clama com esperança. Que a presença dos arcanjos desça agora como escudo protetor sobre todos os que ouvem esta voz. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor do povo fiel, te invocamos neste momento como guerreiro poderoso e fiel. Tu, que foste constituído por Deus como guardião do seu povo, olha agora para esta família que se coloca sob tua proteção. Há batalhas visíveis e invisíveis sendo travadas ao redor daqueles que amamos. Há forças que tentam abalar a união, semear discórdia e destruir o que foi construído com tanto esforço. Coloca a tua espada de luz diante desta família. Que nenhuma força contrária à paz consiga prosperar. Que nenhuma influência negativa permaneça. Que todo espírito de divisão seja agora afastado pela tua autoridade. Defende os pais que carregam sobre os ombros o peso da responsabilidade de sustentar, educar e proteger. Defende as mães que se dedicam com amor e muitas vezes enfrentam o cansaço em silêncio. Defende os filhos que crescem em um mundo cheio de armadilhas e precisam de proteção constante. Defende os idosos desta família que merecem respeito, cuidado e tranquilidade nos seus dias. Coloca São Miguel, um exército de anjos ao redor de cada membro desta família, para que estejam protegidos em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações que enfrentarem. Que tua espada corte toda a corrente de sofrimento que tenta se perpetuar nesta família. Que ela quebre todo o ciclo de dor, de fracasso e de derrota. Que ela afaste toda a sombra que tenta encobrir a alegria e a esperança. Que esta família seja marcada pela proteção celeste, reconhecida no céu como família guardada pelos arcanjos do Senhor. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel nas jornadas difíceis, médico celeste enviado por Deus para curar e restaurar, voltamos também nosso clamor para ti. Há feridas nesta família que vão além do corpo. Há dores emocionais acumuladas ao longo dos anos, mágoas que não foram curadas, decepções que deixaram marcas profundas. Há cansaço que se instalou nos corações e que muitas vezes se disfarça de irritação, de distância ou de indiferença. Estende tua mão restauradora sobre cada um. Cura as feridas que não aparecem aos olhos, mas que afetam os relacionamentos e a paz do lar. Restaura o amor onde ele está enfraquecido. Renova a ternura onde ela foi substituída pela rotina. Intercede também pela saúde de cada pessoa desta família. Guarda os que estão saudáveis. Fortalece os que estão fracos. Sustenta os que estão enfrentando algum tratamento ou aguardando algum resultado. Que tua presença traga alívio e confiança a cada coração que carrega preocupações com a saúde. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das boas notícias de Deus, entra agora nesta família trazendo palavras de esperança e renovação. Tu que anunciaste o maior milagre da história, anuncia agora sobre esta família que dias melhores estão sendo preparados. Que os planos de Deus para esta família são planos de bem e não de mal, de futuro e de esperança. Inspira cada membro desta família a confiar, a perseverar e a não desistir diante das dificuldades. Ilumina as decisões que precisam ser tomadas. Afasta os caminhos enganosos. Guarda os pensamentos de cada um, para que não sejam dominados pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, aceitem esta oração que sobe com fé.
esta família se coloca agora diante de vocês com todas as suas necessidades, com todas as suas fraquezas, com todas as suas esperanças. Que nada fique de fora da vossa proteção, que nenhuma lágrima passe despercebida, que nenhuma súplica seja ignorada. Que esta família seja conhecida no céu como família protegida pelos arcanjos. Que a presença de São Miguel afaste todo o mal. Que a presença de São Rafael traga cura e equilíbrio. Que a presença de São Gabriel ilumine cada caminho. Que a partir de hoje, esta família caminhe sob uma proteção especial, firme, constante e poderosa, que venha do próprio coração de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege minha família. São Miguel Arcanjo. Voltamos agora a nossa oração para um lugar muito especial: o lar. A casa onde esta família vive, dorme, chora, ri e constrói sua história. Este lugar que deveria ser sempre refúgio de paz, porto seguro contra as tempestades do mundo, espaço de amor e acolhimento. Te invocamos agora, glorioso príncipe das milícias celestes, para que coloques tua espada flamejante na entrada desta casa. Que nenhuma força contrária à paz ultrapasse este limiar. Que nenhuma influência negativa encontre espaço dentro destas paredes. Que este lar seja território consagrado à luz, à proteção e à presença de Deus. Há casas que carregam histórias de sofrimento, de conflitos antigos, de palavras duras que ficaram ecoando pelos cômodos. Há lares que acumularam tristezas ao longo dos anos e que precisam de uma renovação profunda na sua atmosfera espiritual. Se esta casa carrega algum peso do passado, ordena agora, São Miguel, que esse peso seja dissipado. Que tudo o que não pertence à paz seja expulso com tua autoridade. Que cada cômodo, cada espaço, cada cantinho desta casa seja varrido pela luz celeste e preenchido com a presença protetora dos arcanjos. Se houve neste lar momentos de grande sofrimento, de discussões que feriram, de decisões erradas que trouxeram dor, intercede para que a memória desta casa seja purificada. Que o passado não determine o presente. Que as marcas deixadas por tempos difíceis sejam apagadas pela misericórdia de Deus e pela tua intercessão poderosa. Que esta casa comece agora uma nova história, marcada pela proteção, pela união e pela paz que vem do céu. Coloca, São Miguel, teus anjos como sentinelas ao redor desta casa, que estejam posicionados nas portas, nas janelas, nos muros, em cada entrada possível. Que nenhum mal adentre por nenhuma fresta. Que nenhum espírito de perturbação encontre abrigo nestas paredes. Que nenhuma pessoa que entre aqui com intenção de trazer discórdia ou mal consiga prosperar. Que tua presença seja tão forte neste lar que todo o mal se afaste antes mesmo de chegar perto. Afasta também, São Miguel, todo espírito de inveja que possa ter sido lançado contra esta casa. Há olhares que não desejam o bem, palavras proferidas com intenção de prejudicar, energias negativas direcionadas com maldade. Corta tudo isso agora com tua espada. Que toda maldição seja desfeita. Que toda palavra lançada contra este lar perca seu efeito. Que toda obra contrária ao bem desta família seja completamente frustrada pela tua intercessão. São Rafael Arcanjo, visita agora cada cômodo desta casa com tua presença restauradora. Passa pela sala, onde a família se reúne, e que ali reine harmonia e alegria. Passa pela cozinha, onde o sustento é preparado com amor, e que ali haja sempre abundância e gratidão. Passa pelos quartos, onde cada membro desta família descansa, e que ali o sono seja tranquilo, os sonhos sejam serenos e o corpo encontre o descanso que precisa. Passa pelos espaços onde as crianças brincam, e que ali a inocência seja guardada e a alegria seja preservada. Cura a atmosfera desta casa. Há lares que carregam uma tensão invisível, uma sensação de peso que ninguém consegue explicar, mas todos sentem. Dissipa essa tensão com tua luz. Substitui o peso pela leveza, a tensão pela serenidade, a inquietação pela paz. Que quem entrar nesta casa sinta imediatamente que há algo diferente aqui,
uma paz que não vem do mundo, uma proteção que não é humana, uma presença que conforta e acolhe. Fortalece também os vínculos entre os que habitam este lar. Que as relações dentro desta casa sejam marcadas pelo respeito e pelo cuidado mútuo. Que haja paciência nas dificuldades do convívio diário. Que haja compreensão nas diferenças. Que haja perdão quando alguém errar. Que o amor seja sempre maior do que os conflitos e que a união seja sempre mais forte do que as divergências. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre este lar uma nova temporada. Uma temporada de bênçãos, de conquistas, de alegrias compartilhadas. Que as boas notícias cheguem até esta casa com frequência. Que as portas certas se abram no momento certo. Que as oportunidades encontrem esta família preparada e unida para recebê-las. Inspira dentro deste lar um espírito de gratidão, de fé e de esperança constante. Que esta casa seja conhecida pela paz que transmite a todos que a visitam. Que seja lugar de acolhimento para os que chegam cansados. Que seja refúgio para os que precisam de conforto. Que seja espaço de edificação para todos que aqui vivem. Que a presença dos arcanjos seja percebida na serenidade do ambiente, na harmonia entre os moradores e na alegria que marca o cotidiano desta família. São Miguel, sela este lar com tua proteção. São Rafael, preenche cada espaço com tua cura. São Gabriel, anuncia sobre esta casa dias de graça e de bênção. Que este lar permaneça guardado, protegido e abençoado sob a intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege e guarda o meu lar. São Rafael Arcanjo, médico celeste, enviado por Deus para curar, restaurar e fortalecer, voltamos agora nosso clamor para ti com toda a confiança. Tu que percorreste caminhos ao lado de Tobias, guiando, protegendo e curando, percorre agora ao lado de cada pessoa desta família que enfrenta uma batalha na saúde. Há corpos que estão cansados, há enfermidades que se instalaram, há diagnósticos que trouxeram medo, há tratamentos que exigem força e perseverança. Estamos diante de ti, São Rafael, pedindo que tua intercessão poderosa alcance cada uma dessas situações e traga a cura que só Deus pode dar. Toca agora com tuas mãos de luz cada área do corpo que está fragilizada. Que tua presença restauradora alcance os órgãos que estão doentes, os tecidos que precisam de renovação, os sistemas que estão desequilibrados. Que a saúde seja restaurada de forma progressiva e consistente. Que os médicos sejam iluminados nas suas decisões. Que os tratamentos produzam os resultados esperados. Que os remédios façam o efeito necessário. Que tua intercessão trabalhe junto com cada esforço humano para que a cura se manifeste de forma concreta e visível. Intercede especialmente por aqueles que estão aguardando resultados de exames. Há corações acelerados de preocupação, há noites sem dormir por causa da ansiedade, há mentes tomadas pelo medo do que pode ser descoberto. Derrama sobre esses corações a tua paz, São Rafael. Que a confiança substitua o medo. Que a certeza da proteção celeste seja maior do que a incerteza do diagnóstico. Que os resultados venham favoráveis e que a alegria de uma boa notícia substitua toda a angústia acumulada. Se há alguém nesta família que já recebeu um diagnóstico grave, intercede agora com toda a tua força. Apresenta esta causa diante do trono de Deus. Que a medicina humana encontre os caminhos certos. Que o corpo responda ao tratamento com mais força do que os médicos esperam. Que a recuperação surpreenda a todos. Que este diagnóstico não seja a última palavra, porque a última palavra pertence a Deus e não à doença. Sustenta a fé desta pessoa para que não desanime no meio do caminho, para que não desista do tratamento, para que continue lutando com a certeza de que o céu está ao seu lado. Guarda também a saúde dos que ainda estão bem. Há enfermidades que se aproximam sem avisar. Há vírus, há infecções, há condições que se desenvolvem lentamente. Coloca, São Rafael, uma proteção sobre os corpos saudáveis desta família para que permaneçam fortes. Fortalece o sistema imunológico de cada um. Afasta doenças antes mesmo que se instalem. Que esta família seja guardada de enfermidades graves.
de acidentes que causam dano físico, de qualquer mal que tente atingir o corpo que Deus criou com tanto amor. Intercede de maneira especial pelas crianças desta família. Os pequenos são vulneráveis e precisam de proteção constante. Guarda a saúde delas com cuidado especial. Que cresçam fortes, saudáveis e bem desenvolvidas. Afasta febres altas, infecções recorrentes, alergias severas e qualquer condição que cause sofrimento à criança e angústia aos pais. Que cada consulta pediátrica traga boas notícias. Que cada fase do crescimento seja atravessada com saúde e alegria. Cuida também dos idosos desta família, São Rafael. O corpo que envelhece precisa de atenção e de cuidado redobrado. As dores que aumentam com os anos, as limitações que surgem com o tempo, as condições crônicas que exigem controle constante. Estende tua mão sobre cada idoso desta família com ternura e força. Que seus dias sejam marcados pelo conforto e não pelo sofrimento. Que encontrem em cada manhã disposição para viver com alegria. Que a velhice seja atravessada com dignidade, com saúde preservada e com a presença amorosa de quem os ama. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde, a batalhas espirituais que se manifestam no corpo físico, a opressões que se expressam através de doenças persistentes, de fraquezas inexplicáveis, de condições que não respondem ao tratamento. Repreende toda influência espiritual que esteja por trás de qualquer enfermidade nesta família. Que tua espada corte toda raiz espiritual de doença. Que tua autoridade afaste todo espírito que ataca a saúde. Que o corpo seja livre para se curar completamente. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre esta família palavras de cura e de restauração. Inspira hábitos saudáveis, decisões corretas em relação ao cuidado do corpo, atitudes que preservem e fortaleçam a saúde. Que haja disciplina nos horários de descanso, sabedoria na alimentação. Equilíbrio entre esforço e recuperação. Que cada membro desta família cuide com responsabilidade do corpo que Deus lhe confiou. Que a saúde seja restaurada nesta família de forma completa. Que as enfermidades cedam diante da intercessão dos arcanjos. Que os tratamentos avancem com sucesso. Que os corpos fragilizados se fortaleçam progressivamente. Que cada pessoa desta família possa, em breve, dar testemunho da cura recebida, reconhecendo que a mão de Deus esteve presente em cada detalhe da recuperação. São Rafael Arcanjo, cobre esta família com tua luz restauradora e que a saúde seja o testemunho vivo da bondade de Deus sobre este lar. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura e restaura minha família. São Rafael Arcanjo, retornamos a ti neste momento, mas agora com um clamor que vai além do corpo. Há feridas que não aparecem em nenhum exame, há dores que nenhum remédio consegue alcançar, há sofrimentos que moram no interior do coração e que muitas vezes são os mais difíceis de tratar. A saúde emocional desta família precisa da tua intercessão tanto quanto a saúde física. Há pessoas que carregam pesos imensos dentro de si, que sorriem por fora, mas choram por dentro, que funcionam no dia a dia, mas vivem com uma angústia constante que não conseguem explicar nem resolver sozinhas. Estende tua mão curadora sobre cada uma dessas pessoas agora. A ansiedade instalada em muitos corações desta família, um medo constante do futuro, uma preocupação que não descansa, uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Essa ansiedade rouba o sono, compromete a alegria, afeta os relacionamentos e esgota as forças de quem a carrega. Toca agora, São Rafael, cada coração ansioso, que tua presença traga a calma que a mente humana sozinha não consegue alcançar. Que a paz que vem do céu desça sobre esses corações e substitua o medo pela confiança, a angústia pela serenidade, a inquietação pelo descanso verdadeiro. Intercede também por aqueles que enfrentam tristeza profunda. Há membros desta família que perderam a alegria de viver, que acordam sem ânimo, que enfrentam cada dia com um peso que parece não ter explicação. Há lutos que não foram completamente processados, perdas que deixaram vazios difíceis de preencher, decepções que apagaram a esperança de dias melhores. Não os deixe sozinhos nessa escuridão, São Rafael.
Que tua luz penetre nos lugares mais sombrios do coração e acenda novamente a chama da esperança. Que a alegria retorne, ainda que aos poucos, ainda que timidamente, mas que retorne. Cura as feridas causadas por palavras que feriram. Há pessoas nesta família que carregam dentro de si frases que ouviram anos atrás e que ainda doem como se tivessem sido ditas ontem. Palavras de rejeição, de humilhação, de desvalorização que marcaram profundamente a forma como essas pessoas se enxergam e se relacionam com o mundo. Que tua presença restauradora alcance essas memórias dolorosas. Que a cura aconteça nas camadas mais profundas da alma. Que as palavras que feriram percam seu poder e que novas verdades de amor e de valor, sejam escritas no coração de cada um. São Rafael intercede especialmente por aqueles que carregam mágoas dentro do próprio lar. Há relacionamentos familiares que foram feridos, há irmãos que se afastaram, há pais e filhos que vivem sob o mesmo teto, mas com muros invisíveis entre eles. Há cônjuges que perderam a conexão e vivem como estranhos. Essas feridas relacionais são algumas das mais dolorosas que existem, porque acontecem com quem deveria ser fonte de amor e segurança. Toca cada coração endurecido. Suaviza cada mágoa acumulada. Abre cada coração fechado. Que o perdão encontre caminho e que a reconciliação seja possível. Cura também o cansaço emocional que a rotina intensa provoca. Há pais e mães que estão no limite, que deram tanto de si por tanto tempo que não sabem mais como se recompor. Há filhos que carregam pressões que não são próprias da sua idade. Há pessoas que trabalham, sustentam, cuidam e não encontram espaço para cuidar de si mesmas. Renova as forças interiores de cada um, que haja espaço para o descanso verdadeiro. Que haja momentos de respirar, de se reconectar com o que realmente importa, de recuperar o equilíbrio perdido. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha pela saúde emocional desta família. Há espíritos que atacam a mente, que alimentam pensamentos de derrota, de desistência, de desespero. Há influências que tentam convencer as pessoas de que não há saída, de que as coisas nunca vão melhorar, de que não vale a pena continuar lutando. Repreende toda essa influência com tua autoridade, que nenhum pensamento destrutivo encontre raiz nesta família. Que a mente de cada um seja guardada e protegida contra ataques que vêm pela via do pensamento e da emoção. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada coração ferido desta família que a cura é possível. Que o amanhã pode ser diferente do ontem. Que as feridas mais profundas podem ser tratadas e fechadas. Que a alegria pode ser reencontrada. Inspira cada pessoa a buscar o cuidado que precisa, a não ter vergonha de reconhecer suas fragilidades, a aceitar ajuda quando necessário. Que haja coragem para dar os passos que levam à cura emocional e que cada passo seja acompanhado pela presença fiel dos arcanjos. Que esta família encontre equilíbrio interior. Que os corações perturbados encontrem paz. Que as mentes sobrecarregadas encontrem descanso. Que as almas feridas encontrem cura. Que a saúde emocional seja restaurada em cada membro desta família, para que possam viver com mais leveza, mais alegria e mais plenitude. São Rafael Arcanjo, derrama tua luz restauradora sobre cada coração desta família e que a cura interior seja o testemunho vivo do amor de Deus por cada um. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas do meu coração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que pesa no coração de muitas famílias: o sustento, o trabalho, as finanças, a provisão do dia a dia. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando dificuldades financeiras sérias, que carregam o peso de dívidas que parecem não ter fim, que perderam o emprego e ainda não encontraram uma nova oportunidade, que trabalham muito, mas não conseguem fazer o dinheiro chegar até o final do mês. Há famílias que passam noites acordadas, preocupadas com as contas, que sentem vergonha de não conseguir dar aos filhos o que gostariam, que vivem com o medo constante da escassez. Apresentamos agora diante de ti, São Gabriel, cada uma dessas situações, pedindo que tua intercessão abra caminhos onde os olhos humanos só enxergam paredes. Tu que anunciaste a maior notícia que o mundo já recebeu,
Anuncia agora sobre esta família que a provisão de Deus é real e que ela pode chegar de formas que a mente humana ainda não imaginou. Que novas portas se abram, que oportunidades de trabalho honestas e estáveis se apresentem, que projetos que estavam parados encontrem o impulso necessário para avançar, que negócios que estavam estagnados comecem a crescer, que talentos que estavam adormecidos sejam despertados e se transformem em fonte de sustento digno e justo. Intercede especialmente por aqueles que estão desempregados. Há uma humilhação silenciosa no desemprego que poucos falam, mas muitos conhecem. A sensação de não ser suficiente, o constrangimento de depender dos outros, a angústia de ver os dias passando sem uma resposta. Não abandones essas pessoas, São Gabriel. Ilumina seus caminhos, abre portas que estavam fechadas, conecta as pessoas certas no momento certo. Que o próximo passo seja revelado com clareza e que a oportunidade esperada chegue de forma concreta e real. Para os que já trabalham, mas enfrentam dificuldades financeiras, intercede para que haja equilíbrio, que o salário seja suficiente para as necessidades da família, que surjam oportunidades de crescimento dentro do trabalho atual, que promoções, aumentos e reconhecimentos cheguem para quem se dedica com honestidade e esforço, que o trabalho seja valorizado e recompensado de forma justa, que haja estabilidade e segurança no emprego, para que o medo de perder o sustento não roube mais a paz desta família. São Gabriel afasta o espírito de escassez que tenta se instalar sobre esta família. Há um pensamento que diz que nunca vai ser suficiente, que as dívidas nunca vão acabar, que a situação nunca vai melhorar. Esse pensamento paralisa, desanima e impede que as pessoas tomem as atitudes necessárias para mudar sua realidade. Repreende esse pensamento com tua presença. Substitui a mentalidade de escassez pela mentalidade de provisão. Que esta família comece a enxergar possibilidades onde antes só via impossibilidades. Que a esperança seja maior do que o medo e que a fé seja mais forte do que as circunstâncias. Intercede também pelas dívidas que pesam sobre esta família. Há compromissos financeiros que parecem uma montanha intransponível. Há juros que crescem, há cobranças que chegam, há pressões de credores que tiram a paz. Abre caminhos de negociação. Inspira estratégias que permitam organizar as finanças e honrar os compromissos de forma sustentável. Que as dívidas sejam enfrentadas com sabedoria e que, uma a uma, possam ser quitadas, trazendo alívio e liberdade para esta família. São Miguel Arcanjo, protege o trabalho e as finanças desta família contra ataques espirituais. Há espíritos que atacam a prosperidade, que fecham portas, que causam perdas inexplicáveis, que geram obstáculos em tudo que a família tenta construir. Repreende toda a força espiritual que esteja impedindo a prosperidade desta família. Que tua espada corte toda a corrente de pobreza, toda a maldição financeira, todo espírito que rouba, desvia ou destrói o que pertence a esta família. Que o trabalho honesto seja protegido e que o fruto do esforço seja preservado. São Rafael Arcanjo, cura a relação desta família com o dinheiro. Há famílias que sofrem não apenas pela falta, mas também por conflitos gerados pelas finanças, discussões sobre dinheiro que destroem relacionamentos, decisões financeiras que geram ressentimentos, diferenças de visão sobre como administrar os recursos que criam divisão. Cura essas feridas. Inspira unidade nas decisões financeiras. Que haja diálogo, respeito e cooperação quando o assunto for dinheiro. Que as finanças sejam motivo de união e não de divisão nesta família. São Gabriel anuncia sobre esta família um tempo de colheita. Há sementes que foram plantadas com sacrifício, há esforços que ainda não produziram fruto visível, há investimentos de tempo, de energia e de dedicação que ainda aguardam retorno. Anuncia que o tempo da colheita está chegando, que o esforço não foi em vão, que a dedicação será recompensada, que a fidelidade no trabalho produzirá frutos duradouros e que a provisão de Deus alcançará esta família de forma abundante e surpreendente. Que o trabalho seja fonte de dignidade e não de sofrimento. Que as finanças sejam organizadas com sabedoria.
que a provisão chegue de forma constante e suficiente, que esta família experimente a alegria de ver suas necessidades supridas e de poder viver com tranquilidade, sabendo que está sustentada pela providência de Deus e guardada pela intercessão fiel dos arcanjos. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, abre as portas da provisão para minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para uma das maiores preocupações que existe no coração de qualquer pai e de qualquer mãe: os filhos, os jovens, aqueles que foram gerados com amor, criados com dedicação e que agora enfrentam um mundo cheio de armadilhas, de influências perigosas e de caminhos que podem levar muito longe de tudo o que foi ensinado dentro do lar. Há pais ouvindo esta oração com o coração partido por causa de um filho que se perdeu. Há mães que choram todas as noites pedindo a Deus que traga de volta aquele que se afastou. Há famílias que assistem impotentes enquanto um jovem faz escolhas que causam dor e destruição. Para todos esses corações, clamamos agora com toda a fé que temos. Coloca, São Miguel, tua espada de luz ao redor de cada criança e de cada jovem desta família. Que nenhuma armadilha consiga prendê-los, que nenhuma influência negativa consiga moldá-los, que nenhum caminho de destruição consiga atraí-los de forma definitiva. Que teus anjos estejam ao lado deles em cada momento, em cada lugar, em cada situação de risco. Que quando o perigo se aproximar, algo dentro deles os faça recuar. Que quando a tentação bater, uma força maior os sustente. Que a proteção celeste seja tão real na vida desses jovens que eles mesmos possam sentir que não estão sozinhos. Protege as crianças desta família contra os perigos que existem até mesmo nos lugares que deveriam ser seguros. Há riscos na escola, nas redes sociais, nas amizades que se formam ainda na infância e que podem influenciar profundamente o caráter. Guarda cada criança desta família com cuidado especial, que cresçam em ambiente saudável, cercadas de influências que edificam, de amizades que constroem e de experiências que fortalecem. Que a inocência seja preservada pelo tempo necessário e que o crescimento aconteça de forma saudável e equilibrada. Guarda os adolescentes com proteção redobrada, São Miguel. Esta é uma fase de grandes transformações, de buscas intensas, de questionamentos que podem levar tanto para a luz quanto para as trevas. Há pressão social enorme sobre esses jovens, pressão para se encaixar, para experimentar, para provar algo. Há conteúdos nas redes sociais que distorcem a realidade, que apresentam estilos de vida destruidores como se fossem libertadores, que normalizam comportamentos que causam dano profundo. Coloca teus anjos entre esses jovens e tudo que tenta corrompê-los. Que tenham discernimento para distinguir o que edifica do que destrói. Que tenham coragem para fazer escolhas corretas, mesmo quando o grupo pressiona em direção contrária. São Rafael Arcanjo, intercede pelos jovens que já estão sofrendo as consequências de escolhas erradas. Há filhos que entraram em caminhos de vício e que agora sofrem uma escravidão da qual não conseguem sair sozinhos. Há jovens que se envolveram com pessoas e situações erradas e que agora carregam consequências pesadas demais para sua idade. Há adolescentes que estão sofrendo emocionalmente de formas que os pais ainda não descobriram. Alcança cada um desses jovens com tua presença restauradora. Que a cura chegue nas áreas mais profundas. Que os vínculos que prendem sejam desfeitos. Que os olhos sejam abertos para a realidade do mal e que o desejo de sair desses caminhos seja mais forte do que a atração que eles exercem. Cura também as feridas emocionais dos jovens desta família. A adolescência é uma fase de grande vulnerabilidade emocional. Rejeições, humilhações, decepções e inseguranças se acumulam nessa fase e podem deixar marcas que duram por décadas se não forem tratadas. Que tua presença restauradora alcance cada ferida emocional desses jovens. Que se sintam amados, aceitos e valorizados. Que a autoestima seja construída sobre bases sólidas. Que encontrem sua identidade no amor de Deus e não na aprovação do mundo. São Gabriel Arcanjo, ilumina o futuro dos filhos e dos jovens desta família. Há jovens que ainda não descobriram seus talentos, que não sabem para onde caminhar,
que se sentem perdidos diante das escolhas que precisam fazer sobre o futuro. Inspira cada um com clareza sobre seus dons e suas vocações, que encontrem caminhos de realização que sejam ao mesmo tempo fonte de sustento e fonte de alegria. Que as decisões sobre estudos, sobre carreira, sobre relacionamentos sejam tomadas com sabedoria e com visão de longo prazo. Anuncia sobre os filhos desta família um futuro de esperança. Que os pais que hoje choram possam amanhã testemunhar a volta do filho que se perdeu. Que os pais que hoje se preocupam possam ver seus filhos crescendo com equilíbrio e sabedoria. Que cada jovem desta família encontre seu caminho, construa sua história com dignidade e seja a prova viva de que a oração dos pais tem poder. Que os filhos desta família sejam protegidos em todos os ambientes que frequentam. Que sejam guardados nos caminhos, nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nos relacionamentos. Que a proteção dos arcanjos os acompanhe em cada etapa da vida e que nunca se afastem tanto que a misericórdia de Deus não possa alcançá-los. São Miguel, guarda cada filho desta família com tua espada levantada. São Rafael, cura cada ferida que o mundo causou nesses jovens. São Gabriel, ilumina cada caminho que esses filhos precisam percorrer. Escreva com fé nos comentários. São Miguel guarda e protege os meus filhos. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece não apenas as dores do corpo, mas também as feridas que o convívio humano provoca, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que mora dentro de muitos lares, mas que raramente é falada com clareza. Os relacionamentos. Os vínculos familiares que deveriam ser fonte de amor e segurança, mas que muitas vezes se tornam fonte de dor e de conflito. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas que estão completamente distantes umas das outras. Há cônjuges que se amaram profundamente, mas que hoje mal conseguem conversar sem entrar em conflito. Há pais e filhos separados por muros de mágoa, que foram sendo construídos tijolo por tijolo ao longo dos anos. Há irmãos que se tornaram estranhos. Há parentes que se afastaram por brigas que já nem lembram mais a origem. Para todos esses relacionamentos feridos, clamamos agora com fé. Cura São Rafael os casamentos que estão fragilizados. Há uniões que chegaram a um ponto de tanto desgaste que os próprios envolvidos não sabem mais se existe amor suficiente para continuar. Há casais que convivem em um clima de tensão constante, onde qualquer assunto pode se transformar em briga, onde as palavras já perderam a ternura e o respeito começou a escassear. Há cônjuges que se sentem sozinhos dentro do próprio casamento, que perderam a conexão e que vivem lado a lado como companheiros de obrigação. Toca esses corações com tua presença restauradora. Que o amor que existiu no começo seja reencontrado, que a ternura retorne, que o respeito seja reconstruído, que a vontade de lutar pelo casamento seja renovada. Intercede pelos casais que enfrentam crises sérias. Há uniões que estão à beira da ruptura, onde a separação parece ser o único caminho possível. Há situações de traição, de desrespeito grave, de comportamentos que destruíram a confiança e deixaram feridas enormes. Não deixes esses casamentos entregues apenas às emoções do momento, São Rafael. Que haja espaço para o diálogo verdadeiro, que haja humildade para reconhecer erros, que haja vontade genuína de reconstruir o que foi destruído. Que a misericórdia de Deus seja maior do que as falhas humanas e que a restauração seja possível onde parece impossível. Cura também as relações entre pais e filhos que foram feridas. Há filhos adultos que guardam mágoas antigas dos pais, que cresceram sentindo falta de demonstrações de amor, de aprovação, de presença. Há pais que não sabem como se aproximar dos filhos, que erram na forma de expressar o amor que sentem, que cobram quando deveriam acolher. Há distâncias que foram crescendo ao longo dos anos e que hoje parecem intransponíveis. Que tua intercessão abra caminho para a reconciliação. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que as palavras que nunca foram ditas finalmente sejam pronunciadas. Que os abraços que ficaram para depois aconteçam antes que seja tarde demais. São Rafael intercede pelos irmãos que se afastaram. Há famílias divididas por disputas de herança,
por desentendimentos antigos, por ciúmes e comparações que foram se acumulando desde a infância. Há irmãos que não se falam há anos, que passaram por momentos importantes da vida sem a presença um do outro, que perderam o vínculo que deveria ser um dos mais fortes que existem. Que tua presença restauradora alcance esses relacionamentos, que o elo de sangue fale mais alto do que as mágoas, que haja um primeiro passo em direção à reconciliação, que o orgulho não seja mais forte do que o amor. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta família contra as forças que tentam destruí-los. Há espíritos que alimentam conflitos, que amplificam mal-entendidos, que transformam pequenas diferenças em grandes guerras. Há influências externas que tentam dividir o que Deus uniu, que colocam pessoas contra pessoas, que semeiam desconfiança e suspeita. Repreende toda a força que ataca os vínculos familiares desta família, que tua espada corte toda a corrente de divisão, que toda influência que tenta separar seja afastada com tua autoridade, que os laços desta família sejam mais fortes do que qualquer ataque externo. Guarda também os relacionamentos contra as feridas que a convivência diária provoca. As palavras ditas no momento de raiva, as atitudes tomadas no cansaço, as omissões que machucam tanto quanto as ações. Defende esta família nesses momentos de vulnerabilidade. Que haja prudência antes de falar, que haja paciência antes de reagir, que haja amor suficiente para superar as imperfeições inevitáveis do convívio humano. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre os relacionamentos desta família que a reconciliação é possível, que o amor pode ser reconstruído, que a confiança pode ser restaurada, que os vínculos podem ser fortalecidos. Inspira gestos de aproximação, palavras de reconciliação, atitudes de perdão que abram portas para novas possibilidades nos relacionamentos. Que esta família descubra que é possível recomeçar, que nunca é tarde para reconstruir o que foi destruído, que o amor verdadeiro tem a capacidade de superar até as feridas mais profundas. Que os relacionamentos desta família sejam marcados pelo respeito, pela ternura e pela generosidade. Que haja espaço para o diálogo honesto e para o perdão verdadeiro. Que os vínculos sejam cultivados com cuidado e intenção. Que esta família experimente a alegria de relacionamentos restaurados e fortalecidos pela intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. São Rafael, derrama tua cura sobre cada relacionamento ferido desta família e que a reconciliação seja o testemunho vivo do poder do amor de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, restaura e cura os relacionamentos da minha família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com um clamor que vem do lugar mais profundo do coração. Há uma situação nesta família que parece não ter saída humana. Há uma necessidade que foi apresentada a Deus tantas vezes que as palavras já se esgotaram e o que resta é apenas o gemido da alma. Há uma graça que foi pedida com tanta insistência que a espera já cansou, que a fé já foi testada até o limite, que a esperança já esteve à beira do precipício mais de uma vez. É por essa causa, por essa situação específica, por esse milagre que parece impossível, que nos lançamos agora diante dos arcanjos com tudo o que temos. Quem está ouvindo esta oração sabe exatamente do que estamos falando. Há um nome no coração, há uma situação na mente, há um peso que acorda junto de manhã e só descansa quando o sono finalmente vence o cansaço à noite. Essa causa, esse nome, essa situação está sendo colocada agora diante do trono celeste pela intercessão dos 3 arcanjos do Senhor. Que o céu se mova, que o impossível se torne possível, que aquilo que parece definitivamente fechado seja aberto pela mão de Deus. São Miguel Arcanjo, entra primeiro nesta batalha como guerreiro que remove obstáculos. Há barreiras que não são humanas impedindo que esta graça se manifeste. Há forças espirituais que trabalham contra esta família, que fecham portas, que bloqueiam caminhos, que atrasam respostas. Coloca a tua espada contra cada uma dessas barreiras agora. Que nada que seja de origem espiritual permaneça bloqueando o milagre que esta família necessita.
Que tua autoridade conferida por Deus remova cada obstáculo invisível. Que o caminho seja aberto e que a graça encontre passagem livre para se manifestar. Se há um processo que está parado, intercede para que ele se mova. Se há uma decisão que depende de outras pessoas, toca os corações envolvidos. Se há uma situação médica que os médicos já não sabem como tratar, que a medicina do céu faça o que a medicina da terra não consegue. Se há um relacionamento que parece definitivamente encerrado, que a misericórdia de Deus encontre uma última abertura. Se há uma dívida que parece impagável, que caminhos de provisão sejam abertos de forma inesperada. Qualquer que seja o milagre necessário, São Miguel, luta por ele com toda a tua força. São Rafael Arcanjo, fortalece o coração desta família enquanto o milagre não chega. A espera é uma das provas mais difíceis que existem. Há momentos em que a fé parece não ser suficiente, em que a confiança vacila, em que a pergunta por que Deus demora tanto ameaça tomar o lugar da certeza de que Ele ouve. Sustenta essa família na espera, que o coração não desanime, que a fé não se apague, que a esperança não seja vencida pelo tempo. Renova as forças interiores de cada um que está nessa espera dolorosa. Que haja paz mesmo no meio da incerteza. Que haja confiança mesmo diante do silêncio. Que haja certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando nada parece estar acontecendo. Cura as feridas que a espera pelo milagre causou. Há corações que foram machucados pela demora, que se sentiram abandonados por Deus, que guardaram mágoa da situação e até mesmo da fé que parecia não funcionar. Que tua presença restauradora alcance essas feridas específicas, que a decepção seja curada, que a desconfiança seja substituída pela certeza do amor de Deus, que o coração volte a confiar com a mesma intensidade com que confiava antes de ser tão duramente testado. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas notícias, anuncia sobre esta família que o milagre está a caminho, que a resposta que parecia não chegar está sendo preparada, que os planos de Deus para esta família são maiores do que o sofrimento que estão atravessando. Inspira confiança renovada, que haja uma certeza interior, uma paz que ultrapassa o entendimento, que diga ao coração desta família que desta vez a resposta vai chegar. Que o testemunho que está sendo preparado vai ser tão grande que vai fortalecer não apenas esta família, mas todos ao redor que irão ouvir. Anuncia também caminhos que ainda não foram considerados. Há soluções que esta família ainda não enxergou, porque o olhar estava fixo apenas no problema. Abre os olhos para possibilidades novas. Inspira estratégias diferentes. Conecta as pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos. Que o milagre venha não apenas de forma sobrenatural, mas também através de caminhos concretos e reais que Deus vai colocar diante desta família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, 3 arcanjos unidos em intercessão por esta causa urgente. Que o poder dos 3 se una agora em favor desta família. Que o guerreiro afaste os obstáculos, que o médico sustente o coração na espera e que o mensageiro anuncie a chegada da resposta. Que esta família não desista, que não abandone a fé, que não pare de orar, que continue de joelhos até que o milagre se manifeste de forma clara, concreta e inegável. Que esta causa seja transformada em testemunho, que a dor de hoje se torne a alegria de amanhã, que a espera de hoje se torne a gratidão de amanhã, que o milagre pedido com tanta fé e tanta lágrima seja recebido com tanta alegria e tanto louvor, que o nome de Deus seja glorificado através desta história. Escreva com fé nos comentários: São Miguel luta pelo meu milagre. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, ministros do Deus vivo, chegamos ao final desta oração com o coração cheio de gratidão e de fé. Ao longo deste tempo precioso que passamos juntos diante do trono celeste, colocamos sob vossa proteção cada área da vida desta família. Colocamos os filhos, o lar, a saúde do corpo, as feridas do coração, o trabalho, as finanças, os relacionamentos feridos, os milagres que ainda aguardam resposta. Nada ficou de fora, nada foi esquecido.
Cada necessidade foi apresentada com fé, e cada súplica foi ouvida pelo céu que se inclina quando um filho de Deus clama com sinceridade. Antes de encerrar, queremos consagrar definitivamente esta família à proteção dos 3 arcanjos. Que esta consagração seja um marco. Que a partir deste momento, algo mude de forma concreta na atmosfera espiritual desta família. Que as forças que tentavam agir livremente encontrem agora uma barreira que não conseguem ultrapassar. Que a proteção que foi invocada ao longo desta oração permaneça ativa, firme e constante sobre cada membro desta família, sobre cada relacionamento, sobre cada área da vida que foi colocada sob a guarda celeste. São Miguel Arcanjo, sela agora este lar com tua espada de luz. Percorre cada cômodo desta casa, passa por cada porta, por cada janela, por cada entrada possível e coloca teu selo de proteção. Que nenhuma força contrária à paz consiga entrar onde tu estás. Que nenhum mal consiga prosperar onde tua espada foi levantada. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território protegido, como casa guardada pelo príncipe das milícias celestes, como família que está sob a autoridade do guerreiro que jamais foi vencido. Permanece como sentinela fiel, de dia e de noite, nas horas de alegria e nas horas de dificuldade, nos momentos de força e nos momentos de fragilidade. Guarda cada membro desta família quando sair pela manhã e quando retornar ao final do dia. Que teus anjos caminhem à frente e atrás, formando um exército invisível que nenhum olho humano vê, mas que toda força espiritual conhece e respeita. Que os deslocamentos sejam seguros, que os ambientes frequentados sejam protegidos, que as pessoas com quem esta família se relaciona sejam fonte de edificação e não de destruição. Que a proteção de São Miguel seja percebida na vida diária desta família através da paz que permanece mesmo nas situações que tentam roubá-la. São Rafael Arcanjo, derrama uma última vez tua presença restauradora sobre cada pessoa desta família. Há curas que começaram ao longo desta oração e que precisam continuar. Há restaurações que foram iniciadas e que vão se completar ao longo dos dias que virão. Acompanha cada processo de cura com tua presença fiel, que a saúde do corpo se fortaleça progressivamente, que as feridas emocionais continuem fechando, que os relacionamentos restaurados cresçam em solidez e em amor. Que a paz interior que foi semeada nesta oração germine e produza frutos duradouros no cotidiano desta família. Sustenta esta família nos dias difíceis que ainda virão, porque a vida não para de apresentar desafios e a proteção precisa ser constante. Quando vier o cansaço, renova as forças. Quando vier a dor, traz alívio. Quando vier a dúvida, traz paz. Quando vier a doença, traz cura. Que esta família saiba que em cada momento de necessidade pode invocar o teu nome com confiança e que tua resposta não tardará. São Gabriel Arcanjo, encerra esta oração anunciando sobre esta família um tempo de graças, um tempo em que as sementes plantadas ao longo desta oração começarão a produzir frutos visíveis, um tempo em que as portas que estavam fechadas começarão a se abrir uma a uma, um tempo em que os milagres pedidos com tanta fé começarão a se manifestar de formas que esta família ainda não imagina. Anuncia que Deus está trabalhando mesmo quando o silêncio parece dizer o contrário. Anuncia que os planos do céu para esta família são planos de bem, de futuro e de esperança. Inspira cada membro desta família a viver os próximos dias com mais fé e com menos medo. Que saiam desta oração com o coração mais leve, com a confiança renovada, com a certeza de que não estão sozinhos enfrentando as batalhas da vida. Que carreguem consigo a consciência de que 3 arcanjos poderosos foram invocados em seu favor e que essa intercessão tem peso e tem poder diante de Deus. Que esta família seja marcada pelo testemunho. Que as graças recebidas sejam compartilhadas. Que as histórias de cura, de restauração, de provisão e de milagre sejam contadas para que outras famílias também se animem a orar, a confiar e a perseverar. Que a corrente de fé que foi formada aqui continue crescendo e alcançando cada vez mais lares, cada vez mais corações,
Cada vez mais famílias que precisam saber que o céu ouve e que os arcanjos intercedem. São Miguel Arcanjo, defendei esta família em todo combate. São Rafael Arcanjo, curai e restaurai cada área fragilizada. São Gabriel Arcanjo, anunciai sempre esperança e iluminai cada caminho. Que esta família permaneça para sempre sob a proteção poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Que a paz seja constante, que a união seja fortalecida, que a fé nunca se apague e que o amor de Deus seja experimentado de forma real e concreta em cada dia que esta família viver. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de proteção e esperança. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e faça parte desta corrente de oração que cresce a cada dia. Se quiser ajudar ainda mais esta obra de evangelização, torne-se membro do canal. Quanto mais vozes se unem, mais forte se torna esta intercessão. Que Deus abençoe você e toda a sua família.